Olá, daremos prosseguimento à nossa aula de geriatria e gerontologia, falando hoje sobre o declínio dos sistemas, parte 2. Vamos ajustar nossa tela, começando então com os tecidos cardiovasculares. A alteração mais notável neste tecido e clinicamente mais importante é o declínio da frequência cardíaca máxima. Nós vamos perceber o que? Uma redução na frequência cardíaca no paciente idoso. Então, a frequência cardíaca é o número de batimentos que o coração dá por minuto. Em 1 minuto, quantas vezes o coração bate? Essa é a frequência cardíaca, em torno aí de 70 batimentos por minuto. Acima desses valores, né, um coração que está batendo muito rápido, nós dizemos que ele está com taquicardia. E abaixo aí, muito abaixo dos 60, né, nós temos aí um coração bradicárdico, um coração que está com bradicardia. Outro fator importante é a frequência cardíaca máxima. O que é a frequência cardíaca máxima? É o número máximo de batimentos que o coração consegue dar em 1 minuto. Então, às vezes, você vai fazer um exercício, a sua frequência cardíaca começa a se elevar e você vai aumentando a carga desse exercício, a intensidade desse exercício, o coração vai acompanhando, aumentando a frequência cardíaca, até que vai chegar um ponto que você vai estar fazendo um exercício muito intenso, essa frequência cardíaca atingiu o limite e ela não vai aumentar mais. Mesmo que você tente se esforçar, tente ir um pouco além, essa frequência cardíaca sua ela é a máxima, então não vai alterar mais nenhum batimento cardíaco para cima, para além dessa frequência cardíaca. Como calcular essa frequência cardíaca máxima? Nós temos aí um método de Astran, que consiste aí na aplicação de uma fórmula. Para as mulheres, 226, que é o valor, menos a idade. Então, uma mulher de 40 anos, né, você faria 226 menos a idade dela de 40 anos. Daria um resultado aí de 186 pulsos por minuto. Então, o coração dela, numa atividade intensa, ele poderia elevar-se até 186 batimentos e não passaria disso, né? Embora você continue com o exercício, você aumente a intensidade, essa é a frequência cardíaca máxima, segundo o método Astran. Nos homens, seria de 220 menos a idade. Então, pegando um exemplo aí para um homem de 40 anos, né, nós teríamos aí 220 menos 40, a frequência cardíaca máxima dele seria de 180 pulsos por minuto. Essa fórmula é um pouco controversa porque ela não está refletindo aí as diferenças das idades na frequência cardíaca. Quer dizer, você pega qualquer idade, coloca ali e teria um resultado. Então, uma forma mais atual, num estudo publicado aí pela Medicine Science in Sports and Exercise Journal, né, a revista aí de medicina e ciência do esporte, houve essa publicação trazendo um fator aí de 206,9 menos 0,67 vezes a idade. Então, considerou aqui um fator, né, multiplicado pela idade. Então, agora você tem a idade vezes esse fator e é subtraído desse valor de 206,9, o que daria aí outro valor mais fidedigno da frequência cardíaca máxima. Outro fator a ser analisado seria o VO2 máximo, né, que é um sinal de como está o condicionamento dessa pessoa. No caso de um indivíduo idoso, como está o condicionamento desse idoso, né? Trata-se aí do volume máximo de oxigênio que nós consumimos durante o exercício físico. Nós estamos inalando o oxigênio e expelindo o CO2. Né? Então, quanto maior é o VO2 máximo, mais condicionado é o indivíduo. Né? Então, vários fatores vão interferir na determinação desse VO2 máximo. O que vai interferir? A faixa etária, então a idade é muito importante, o gênero, né, se é homem, se é mulher, a genética dessa pessoa, a etnia, né, alguns povos aí têm um consumo maior de VO2,
do que outros, composição corporal da pessoa, nível de atividade usual, se ela pratica ou não exercício, que tipo de exercício que ela pratica também, né? E o VO2 máximo pode ser descoberto através da análise dos gases expirados durante um teste cardiopulmonar de exercício, que é o teste ergoespirométrico. Coloca-se, então, a pessoa na esteira ou na bicicleta e ela vai, então, fazer o exercício com uma máscara, e essa máscara tem um sensor que vai captar a quantidade de oxigênio e de CO2, né, durante a realização do exercício. Então, essa troca gasosa ela é proporcional ao esforço feito na esteira ou na bicicleta. Isso vai gerar um valor que é o VO2 máximo. E as principais alterações que ocorrem, então, no idoso, né, do ponto de vista cardiovascular, nós temos aí o declínio na frequência cardíaca máxima, quer dizer o quê? Que esse valor máximo da frequência cardíaca ele vai ser diminuído, o declínio do VO2 máximo, né? Então esse valor também dessa relação de consumo de oxigênio vai ser reduzido também, os tecidos vasculares vão se tornar mais rígidos e menos complacentes. Então, as paredes das artérias vão ficar mais rígidas. Elas não são mais complacentes, não se dilatam com mais facilidade. Então, elas ficam bem mais tensas, bem mais rígidas. Consequências clínicas disso. A carga do trabalho aeróbico é a menor possível. Então, o nível de intensidade do exercício vai ser menor. Tempo de enchimento do ventrículo é mais lento, com o débito cardíaco reduzido. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração precisa enviar para o organismo. Então, isso também fica reduzido. Perda das células do nódo sinoatrial são outras alterações, e contratilidade reduzida das paredes do coração. O que nós vamos ter como consequências clínicas? A frequência cardíaca vai ficar mais lenta, nós temos redução da frequência cardíaca, né, que acontece também em atletas, né, indivíduos atléticos, ele tem ali uma hipertrofia do miocárdio, então com menores quantidades de contrações, ele consegue fazer o bombeamento eficiente do coração. No idoso é devido aos declínios, né, que os tecidos aí sofrem, perda de células do nódo sinoatrial, né? VO2 máximo mais baixa também, carga de trabalho, né, intensidade de exercício aeróbico mais baixa possível. O tecido nervoso, nós temos aí descamação e perda da mielina, que conduz os estímulos nervosos através dos nervos. Quanto mais mielina, mais rápida a condução do estímulo. Aqui no idoso nós vamos ter perda da mielina, descamação dessa camada de mielina, perda axônica, redução do número de axônios e alteração do sistema nervoso autônomo. Ele já não vai funcionar da mesma maneira. Com isso, nós temos aí, né, consequências clínicas que vão do alentecimento da condução nervosa, elas vão ficar mais lentas, menos fibras musculares atuantes, perda da sensibilidade fina, então a pessoa perde a sensibilidade, começa a sentir menos as sensações. Função sistêmica lenta, todo o componente sistêmico, metabólico, comandado aí pelo sistema nervoso autônomo, vai ficar lento, com aporte sensorial alterado, né? Os mecanismos de feedback também ficam alterados. Ainda alteração no tecido nervoso, nós temos aí a perda dos neurônios sensoriais e o tempo de resposta alentecido, a velocidade de reação do idoso, ela é mais lenta. Consequências clínicas, nós temos aí capacidade reduzida para discernir entre quente e frio, né? Entre a dor também, né? Então você tem aí sensações diminuídas, risco aumentado de quedas. Então esse tempo para reagir a um desequilíbrio, ele fica alterado e o idoso está sujeito, então,
a quedas, a cair e também a fraturar, o que coloca ele numa condição acamada de dependência funcional e aumenta o risco de morte. O sistema imunológico, né? Atualmente está evidente que com o envelhecimento ocorre aumento na inflamação sistêmica devido às alterações no sistema de defesa do corpo humano. Então, aumentos importantes nas conhecidas citocinas, as proteínas que modulam a resposta inflamatória, né? A função de outras células ou da própria células geradas. Então, essas citocinas aí, elas podem ter aí funções autócrinas, né, funções nas próprias células que as liberam, funções parácrinas, né, atuação nas células da vizinhança, e funções endócrinas, né, elas liberam substâncias que vão ter atuação à distância, então com função endócrina. Então, como exemplos, aí nós temos as citocinas pró-inflamatórias, a interleucina 1, presente aí na infecção aguda, né? E a interleucina 10, que ela causa aí uma inibição do sistema imunológico. A proteína C reativa alterada, né, a PCR, a proteína C reativa, ela indica que há alguma inflamação no corpo humano. Então, existe uma inflamação que deve ser investigada. Ela não diz onde, né, e não diz por que está acontecendo isso, mas indica que alguém deve investigar, pois uma inflamação, uma resposta inflamatória está ocorrendo. Então, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma doença coronariana, né, existe uma inflamação ali no coração, vai ter uma alteração da PCR, então o médico deve investigar a parte cardíaca, né, para ver se existe lá uma alteração, e ele vai encontrar, né, porque foi devido a uma inflamação nas coronárias, né? Então pode inclusive antecipar, né, um infarto, o aumento da PCR. Mas aí ela é pedida, né, conforme cada médico e conforme a investigação de cada órgão que está sendo analisado aí. O fator de necrose tumoral alfa, né, muito importante aqui. O fator de necrose tumoral alfa, ele impede a formação de tumores. Por quê? Ele promove a apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular de células tumorais. Então, alguns tumores que estão nascendo ali, as células são mortas pelo fator de necrose tumoral alfa, né? Além dele liberar algumas substâncias também inflamatórias. Então, essas alterações ocorrem com o envelhecimento, né, o qual está significativamente associado ao desgaste muscular e à perda da função física. A inflamação sistêmica também é um fator adjunto no desenvolvimento das doenças relacionadas com a idade. Então, a hipótese, né, de que ela possa estar relacionada aí com a doença de Alzheimer, embora ninguém saiba aí a origem ao certo da doença de Alzheimer, né, tem bastante fatores envolvidos. Ela causa aí alteração cognitiva, né, uma doença grave, incurável, que afeta os idosos. A aterosclerose, que é uma doença que promove placas de ateromas nas artérias. O câncer, né, e diabetes, né, principalmente diabetes do tipo 2. Existe também a hipótese, portanto, que o controle do estado inflamatório possibilite um envelhecimento melhor e bem-sucedido, ou seja, há a hipótese de que se você tratar dessa inflamação e o paciente não apresentar essas inflamações sistêmicas, ele vai ter um envelhecimento melhor e bem-sucedido. Daí, né, essas abordagens, né, de tratamento de inflamação corporal, né? A mídia trabalha muito com isso daí, propaganda, né, de antioxidantes, de combatentes de radicais livres, né? Tem muitos produtos aí que prometem esse combate aos fatores que promovem o envelhecimento. Então, utilização de anti-inflamatórios, né? Se você usa anti-inflamatórios, teoricamente você combateria processos inflamatórios no organismo. Uso de antioxidantes, você combateria os radicais livres responsáveis aí pelos danos celulares, consequentemente pelo envelhecimento. Restrição calórica não quer dizer passar fome, né? Quer dizer
você fazer uma dieta com redução de alimentos, mas com qualidade de nutrientes, né? Você reduz os alimentos, mas que esses alimentos que você vai consumir tenha qualidade, né, de nutrientes para manter as funções corporais diárias, né, sem exageros. Práticas de exercícios físicos, né? Aí entra a fisioterapia. A prática de exercícios é bem superior ao impacto mínimo observado com o uso de anti-inflamatórios e antioxidantes. Nós temos aí 700 mil mortes por ano nos Estados Unidos devido ao uso de anti-inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios fazem mais mal do que bem. E nada substitui o exercício físico. Uma única sessão resulta em redução significativa nos marcadores de inflamação. Então, a pessoa fez uma sessão de atividade física, ela já tem redução da interleucina 1 e do fator de necrose tumoral alfa. Olha só, apenas uma sessão já reduz esses elementos. Sendo assim, a fisioterapia tem um papel importante no tratamento da inflamação sistêmica, o que aumenta a reserva sistêmica. Você tem aí muita reserva fisiológica, né, para aguentar aí uma vida com qualidade, né, e atingir aí uma longevidade sem intercorrências, né? Você vai diminuir o risco de doença e vai retardar também o declínio funcional por meio da prática de exercício. Então é interessante que nós, desde já, mantenhamos uma reserva sistêmica, né, tratando tudo que causa essas inflamações, e o exercício físico é o principal aliado. Então, chegamos ao final dessa parte de declínio funcional dos sistemas. Hoje é terça-feira, nós não temos atividade. Então, essa semana, na próxima semana, nós teremos lá a atividade. Então, chegamos ao final. Agradeço a todos pela participação, por estarem me assistindo. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula.